Que no Brasil acontece fatos estranhos, você já sabe, mas agora aconteceu alguns fatos bem mais estranhos. Um é por poder, outro é por dinheiro e outro é um caso de hospício, na minha humilde concepção. O primeiro é o Gilmar Mendes, que teceu algumas falas sobre as Forças Armadas do Brasil, exatamente. O segundo caso é alguma mão oculta, algum impulso divino, talvez, quem sabe, que está fazendo as investigações do INSS crescerem, se aprofundarem e realmente entrar no buraco da sujeira da corrupção brasileira, tá? E o terceiro, e mais assustador, é o caso de bebês reborn, que eu vou mostrar o que está acontecendo e isso já está impactando a sociedade, exatamente, está impactando a sociedade e vai talvez impactar seu dia a dia, pelo incrível que pareça. Eu vou mostrar vários vídeos e vários conteúdos para você conseguir tirar a sua conclusão de cada um desses fatos. Mas antes de começar o Notícias Relevantes de hoje, gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo para a gente educar mais brasileiros, informar mais brasileiros e ganhar a esquerda em 2026. E também, se você quer ficar sempre informado, se inscreva e ativa o sininho e também curta o vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas. Quanto mais gente a gente alcançar, menos voto vai ter o Lula e o PT. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha de te informar. Vamos começar por essa insanidade completa, que não é por dinheiro e nem poder, que normalmente é o que acontece de insano no Brasil, é por esses objetivos. Isso aqui, talvez, algum problema mental, não sei, não sou médico para dizer. Mas, basicamente, projeto de lei protocolado em Minas Gerais propõe proibir o atendimento de bebês reborns e objetos sem vidas no SUS e prevê multa de 10 vezes o valor do serviço em caso de descumprimento destinada ao tratamento de pessoas com transtornos mentais. Ou seja, amigos, presta atenção. Tá sendo necessário você fazer um projeto de lei porque pessoas estão levando objetos inanimados. Eu tenho um vídeo para te mostrar aqui, caso você saiba, não deve ser isso que está acontecendo. Então presta atenção aqui. Levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores. Exatamente, essa moça levou um boneco no hospital. Um boneco que parece muito um bebê? Parece. Um boneco que assusta quando ele se movimenta? Assusta, mas continua sendo um boneco. E ela leva esse objeto no hospital e pede atendimento. Ela enfrenta a fila, ela pega o lugar de outro bebê, eu suponho, porque eu imagino que ela deve ter ficado na fila aqui, tá? Olha esse vídeo que bizarro. É o bebê na balança de um bebê, tipo, um bebê não, um boneco na balança de um bebê. E olha que bizarro que ela coloca a mamadeira e o bicho acorda assim, dá um susto. Ó, você presta atenção, que é bizarro isso aqui eu acho que é o fim das gerações, é o acabou. Olha isso aqui, olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. Olha. Presta atenção. Ó, ela vai colocar. Ó! E é um boneco. Ou seja, simplesmente agora está precisando, sendo necessário um projeto de lei para impedir que isso aconteça. Ou seja, a sociedade brasileira realmente entrou pelo buraco. Eu acho que isso é resultado, não só isso aqui no Brasil, mas aquele negócio de gente fingindo que é lobo, fingindo que é animal e tudo mais lá na Alemanha. Tudo isso eu acho que é resultado que a gente pendulou muito para essa cultura woke, cultura de você pode ser o que você quiser. E aconteceu isso. E agora essas mulheres envelheceram, viram aquela síndrome do ninho vazio, não tiveram crianças, não tiveram filhos, a maternidade bateu com uma força muito grande e basicamente compraram bonecos para fingir que são bebês para tentar sanar essa lacuna. E a loucura é tão grande que olha o que está acontecendo. A advogada conta caso de casal que quer disputar guarda de bebê reborn. Exatamente, um homem e uma mulher que compraram esse bebê juntos, não sei, simplesmente a relação não deu certo, natural, pode acontecer, e agora eles querem dividir a guarda de um bebê. E aí tem a própria advogada, ela vem e conta a história. Eu não vou soltar o vídeo aqui, que é um vídeo meio longo, mas essa moça aqui conta a história da moça que chegou para ela pedindo para entrar na justiça para fazer a guarda compartilhada do bebê reborn. Ou seja, isso aqui é de uma insanidade, de uma loucura completa, de uma insanidade total. Por quê? Foi essa cultura que a gente criou, que a gente importou lá de fora, de woke, de liberdade, é isso que aconteceu, e aqui a gente tá vendo o resultado agora. Ou seja, eu comecei o vídeo por isso porque parece que a sociedade está perdendo a linha, e por isso que é importante você sempre manter a sanidade e tentar deixar as pessoas à sua volta também com mentalidades mais sensatas, mentalidades que deram mais certo na história, porque essa mentalidade que adquiriu nas últimas décadas, acho que nem décadas, acho que nos últimos 5, 10 anos aí, no máximo, não tá dando certo, você tá vendo o que tá acontecendo. A mulher pegar, o homem pegar e comprar um bebê reborn, um bebê que é falso, que não é um bebê, pra suprir o lugar de uma criança, é
loucura completa, sendo sincero, tá? Enquanto isso, o Brasil vai dando o seu passeio ao mundo. Preste atenção no que aconteceu aqui e provavelmente isso aqui vai ter mais um ministro rodando, tá bom? Lula diz a ministros em avião na volta à China que vazamento contra a Janja foi inadmissível e desleal. E nesse vazamento, segundo Lula, estava apenas o Alcolumbre e o Rui Costa. E pelo que se circula, quem vazou essa informação foi o Rui Costa. Por quê? A Janja já foi pivô de brigas dentro do PT, incluindo com o Rui Costa. Ou seja, o Rui Costa não é tão amigo assim da Janja. O Alcolumbre é politicão, ele não vai se meter nisso, ele vai ficar trabalhando ali no silêncio, que ele não quer fazer inimizade. A grande questão é, será que o Lula vai ter coragem de tirar o Rui Costa por causa dessa gafe? Rui Costa é um cara que ele é bom no que ele faz ali na questão da política, ou seja, seria um tiro no pé na minha humilde concepção. Eu acho que ele deveria trocar a primeira-dama e não o Rui Costa, na minha humilde concepção. Dito isso, saiu uma notícia de fraude que eu achei completamente bizarra. Auditor do TCU, ou seja, trabalha para o governo, oculta a morte de mãe por 11 anos e desvia 3,9 milhões em aposentadoria. Basicamente, o que esse cara fez, tá? A mãe dele faleceu, para não perder o benefício da mãe dele, ele falou que a mãe dele não morreu e levava uma idosa, que ele não sei qual idosa, ele pegava uma mulher na rua, sei lá onde que ele arranjou essa mulher, uma idosa para fazer a comprovação de vida no INSS. Exatamente. A mãe dele faleceu, ele não informou e desviou 3,9 milhões. Beleza, até aí, ok, já tá uma cretinice absurda. E agora a Receita vai multar ele, a União vai multar ele. E a multa vai ser de 2 milhões. Como assim, Fernando? Exatamente. Ele desviou 3,9 milhões e a multa vai ser de 2 milhões. E eu acho que tinha que ser muito mais que 3 milhões. Por quê? Porque tem a correção monetária. E, obviamente, felizmente essa parte ocorreu, ele foi expulso, demitido do TCU. Ou seja, é uma vergonha, uma picaretagem. Aí se eu te pergunto, será que esse cara no TCU, ele não fez nada criminoso? Se ele teve a coragem de ocultar a morte da própria mãe, arranjar uma velha na rua para comprovar a vida da mãe no INSS, mas ainda quanta maracutaia esse cara não fez no TCU? Tô especulando, não sei. Eu acho que valia a pena a investigação também. E agora, enquanto isso, voltamos para o internacional e o Trump vai contra o Lula. O Lula, não sei o quê, o Trump vai contra o Lula, tá aqui, ó. Trump estuda classificar PCC como terroristas, mesmo com o contrário do Lula. Porque, basicamente, o que rola, tá? Não vou falar que isso aqui é um fato, tá bom? Tô falando aqui que os boatos, tá? Vou falar dos boatos. Basicamente, existe uma suposição que existe uma relação do PCC com políticos, tá? Não vou falar qual político, não sei qual político, mas você pode criar a tua imaginação aí. Existe essa relação, esse é o boato que acontece. E aí, esses entes, eles ganham dinheiro, eles lavam dinheiro e tem uma movimentação financeira bem ousada, tá? Com essa relação de político com o crime organizado. Dito isso, se por acaso o Trump classificar o PCC como terrorista, qualquer pessoa que esteja associada ao PCC vai ser o quê? Exatamente terrorista. E se por acaso pegar um fluxo financeiro do PCC para um político, os dois são classificados como terrorista. O político minimamente se assessorando, dando apoio a terrorismo, ele vai ser classificado como terrorista. E o terrorismo não respeita a fronteira. Ou seja, se por acaso tiver ocorrendo um terrorismo, um planejamento para atacar os Estados Unidos de dentro do Brasil, basicamente os Estados Unidos não vai respeitar a soberania nacional e deixar o ataque vai acontecer, ele vai avisar o governo brasileiro, e se o governo não intervir, ele vai intervir. Ou seja, por isso que é muito preocupante para o governo Lula que isso não aconteça, mas pelo que tudo está parecendo, vai acontecer e ele já está se planejando. O que aconteceu era, o plano original do Trump era mandar o cara que veio aqui para o Brasil conversar com o governo Lula, para o governo Lula topar, classificar o PCC como terrorista e fazer o anúncio em conjunto, para ser um negócio mais diplomático, mais soft, sabe? Só que o Lula não topou e beleza, o Washington, pelo que parece, vai seguir sem o Lula. Por quê? É importante. O PCC e CV já estão importando muita droga para os Estados Unidos. E aí tá virando um problema americano e não brasileiro. E no momento que ele classifica como terrorismo, ele pode atuar de forma mais incisiva e também colocar sanções financeiras. Ou seja, o dinheiro que sai do PCC ou de alguma entidade criminosa para algum político brasileiro vai ser bloqueado e esse dinheiro normalmente gira em dólar. Ou seja, os Estados Unidos vai começar a bloquear o dinheiro de uma galera e nessa perseguição pode cair fortunas lá fora de político. Existe um boato muito forte
que existe essa relação. E eu até gostaria de perguntar a você, você acha que existe relação entre o crime organizado e políticos brasileiros? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem muita gente que fala que existe, eu não vou falar que existe quando não existe, porque não tenho um advogado tão forte para me defender do STF, então vou ficar em silêncio. Dito isso, vem agora o Barroso falando uma coisa que estranha, olha só. Insegurança jurídica no Brasil é lenda e poderes não estão em crise. Poderes não estão em crise, insegurança jurídica é lenda. E esse cara é um fanfarrão, esse cara tá brincando. Foi em stand-up comedy, ele fez um stand-up comedy lá no Summit Brasil USA. Ou seja, uma grande vergonha o cara falar isso. Alguém acredita, você acredita nisso? Que não tem segurança jurídica e que os poderes não estão brigando? O Hugo Mota agora protocolou e foi pra cima do STF. O STF tombou o negócio do Ramagem. Agora tá para soltar a PEC, que eu soltei no último vídeo, a PEC para reduzir e limitar os poderes do STF. O pau vai quebrar, amigo. Agora a gente tá no olho do furacão dos poderes. O cara vai internacionalmente mudando pra dentro. Ai, 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 ele é brincalhão, ele é brincalhão. Ele foi fazer uma piada e levar a sério. Essa que é de verdade, não é possível, não é possível. E dito isso, temos mais uma fala do Barroso, que a gente vai começar a entrar na mão oculta, tá? Então prestem bastante atenção. Vem aqui, ó. Barroso aponta ajuda dos Estados Unidos para conter golpe. Oposição acusa interferência. Ou seja, o Barroso anunciou, falando que ele teve algumas reuniões com os Estados Unidos na eleição de 2022, pedindo ajuda para apoiar a democracia brasileira. E teve até comunicado do governo Biden, democracia brasileira, não sei o que, não sei o que lá. Dessa vez não vai ter mais isso. E o Barroso cada vez fala mais bobeira. Quanto mais espaço dá para ele falar, mais ele fala bobeira. Ou seja, se ele pediu ajuda internacional, isso não é o papel do judiciário, tá? Ele simplesmente rasgou a soberania americana. E isso tá gerando um burburinho que eu acho que vai vir pra mesa em um futuro breve, tá? Eu vou acompanhar, mas vai vir pra mesa porque isso vai ser usado nas eleições, muito provavelmente, e pode ser usado como justificativa para um impeachment do STF de alguns membros. Vai rolar a caça às bruxas. Se não rolar agora a caça às bruxas para dar um sinal ao STF por causa da PEC do Ramagem, da PEC não, por causa da votação do Ramagem, vai rolar depois que o Congresso virar para a direita. Essa é a minha humilde concepção. E aí, pelo que me parece, agora o STF está com certo medo dos militares, vamos dizer assim. Por quê? Olha essas falas do Gilmar Mendes. Não é mais compreensível que nós tenhamos militares atuando em funções administrativas. Ele buscou alguém ali, falou e buscou alguém ali. Quem que ele buscou? Não sei também, mas olha o que conclui isso aqui, tá? Sem terem ido para a reserva ou... Ele vai falando e buscando consenso, pelo que parece. Ele vai falando muito lento e buscando um consenso. Muito estranha essa fala dele, mas vamos concluir, depois eu vou explicar. Indo para a política e depois voltando para a corporação, como acontece nas PMs. É preciso que isso seja olhado. A crise recente que tivemos e que é marcada pelo 8 de janeiro de 2023, de alguma forma, e depois os desdobramentos que temos, inclusive, na denúncia que começa a ser discutida amanhã, tem algo a ver com isso. Tem a ver com isso? Muito estranho. Vamos lá, o que ele falou ali? Para resumir, o que ele falou tudo devagar, buscando consenso, buscando autorização, parece, não sei. Tô especulando, não sei. E vocês viram que foi um vídeo estranho na minha de concepção. O que aconteceu ali? Basicamente, ele falou que se o cara sair da polícia militar para virar político, ele vai eleito, e depois que ele quiser sair da política ou não foi eleito, ele voltar à polícia militar, isso vai ser proibido. E o vice-versa também. Ele foi político e agora quer virar militar. Também não vai poder. Por que isso? Eu acho muito estranho, eu achei realmente muito estranho. Qual o objetivo dele com essas falas? Vai proibir? Por que proibir isso? Ah, por causa do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi muito de velho, não tem apoio militar nenhum, não adiantou, não faz o menor sentido isso. Ou seja, muito estranho. Agora eu vou mostrar um bate-boca do Sérgio Moro com o atual ministro do INSS, que foi substituído por Lula. E em seguida eu vou mostrar o efeito da mão oculta. Onde que eu não entendo quem está chancelando, o que está acontecendo para essas investigações evoluírem. Para mim, na sociedade brasileira, no sistema atual brasileiro, não tem como isso ir para frente sem ninguém estar apoiando. Essa é minha humilde interpretação, até gostaria de saber a sua opinião, tá? Mas vamos começar aqui com as falas, o debate, o bate-boca que teve do Sérgio Moro e o atual ministro da Previdência. Presta atenção.
Estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Tentou jogar a bola pro Bolsonaro, tentou jogar a bola pro Sérgio Moro, e aí ele leva a patada, presta atenção. Vossa Excelência fez alguma coisa pra... Uma vergonha, uma vergonha. O problema dos nossos políticos é que poucos sabem responder a ataque como esse. Se você colocasse o Pablo Marçal aí, o Nicolas Ferreira, os caras sabem responder a ataque. O Sérgio Moro sabe mais ou menos, respondeu, mas poderia ter respondido muito melhor, tá? Presta atenção. Coibir essas fraudes? Mas esses fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém te omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Aqui o Sérgio Moro tinha que ter dobrado a aposta. Ele deveria perguntar pro cara assim, quantos funcionários tem o INSS? Aí o cara ia gaguejar, e aí ele podia dar um Google na hora de descobrir, sei lá, 10 mil, 20 mil. Beleza, teve um caso lá que foi de aliciamento de menores. Nem sei se existe, inventa assim e lança. Ele fala, você sabe desse caso? Aí ele falou, não sei, então a culpa é sua, quer dizer isso? E aí você dobra a aposta, entendeu? Dá uma dobrada de aposta assim, e aí depois ele tem que se explicar, mas teve esse caso, eu não sei se teve, mas você também não sabe, então ninguém sabe, né? Mas você tá no INSS, eu não tô, né? Eu posso não saber. Então você dá uma dobrada de maluco assim, e aí o cara também andar de maluco e não ia saber responder, e acabou, você cortava o cara. Só que você vai estendendo e vai ficando um jogo, ele também se confunde, ele não é muito bom de debate, se ele fosse melhor de debate, ele também engoliu o Sérgio Moro, só que basicamente os nossos políticos não têm uma inteligência de comunicação, pelo incrível que pareça. E a CPI das Bets mostra isso de uma forma incrível, uma forma grotesca. A Soraya não conseguia elaborar perguntas. E esse debate aqui só mostra isso, a incapacidade de comunicação dos políticos e a arte da política comunicação. Então, para mim, isso é bizarro, mas vamos concluir aqui. Chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência... O senhor ouviu na reunião, ministro? Aqui ele cita a reunião, que tá a ata e diz que ele estava lá, o Queiroz estava lá. Ele deveria devolver com uma pergunta. Você não estava na reunião? A ata é falsa? Se for falsa, a gente tem que abrir uma investigação agora. Você quer fazer essa denúncia ao vivo aqui, que é falsa? Então você está alegando que é falsa? Vamos expandir. Aí o cara ia ter que dar para trás. Não é falsa, não estava lá. Então você estava lá, então você viu. Você recebeu. Então, os nossos polícias são muito ruins de confronto, tá? Tirando alguns, o Nicolas é muito bom, e tem outros que são bons também, mas a maioria é muito ruim. E aí acontecem essas cenas pífias, olha só. O Sérgio Moro tá certo, porque o cara tava lá na reunião, ele foi um dos caras que ajudou o negócio a continuar, e passou uma vergonha dessa. A reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era pessoa de confiança. Não tinha que fazer nada, como assim? Não é possível. De Carlos Lupe e continua no ministério. O senador não queria ficar lá. E aí ele perde a linha porque ele é ruim também. Mas se ele fosse bom, ele dobrava o Sérgio Moro. Que nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo. Senador Sérgio Moro foi no uma policial, A estratégia é clara, jogar na conta do Bolsonaro, mas não estão conseguindo, e a própria Globo fala isso, que eu vou te mostrar agora o vídeo, mas antes disso, olha quem está sofrendo, exatamente, os idosos sofrem para pedirem reembolso em agências do INSS. A grande verdade, amigos, a grande verdade é que esse dinheiro vai ir pro idoso, só que vai ter muita coisa sendo desviada e simplesmente a galera do INSS fala, pega e acessa o aplicativo. Amigos, a maioria da galera, 67%, é do interior. Eles foram roubados porque eles não tiveram educação, a educação deles foram roubada. Por quem? Pelos governos anteriores. Quem foram os governos anteriores? Eu deixo vocês responderem nos comentários também. Ou seja, é lamentável. E aí você vai pegar um cara que não tem perna, é só você pegar e correr. É isso que eu estou falando pro idoso. O idoso não tem celular, o idoso não tem smartphone. E quando tem, não sabe usar. Por isso que eles foram roubados. Os idosos que conseguiam usar e ver os extratos tudo certinho, iam lá e cancelavam. Entravam com processo. Tem 100 e poucos mil processos aqui no Brasil, 35 mil processos sobre isso.
rolando, e não conseguiu dinheiro de volta de forma fácil. Tinha lá o call center do careca do INSS. É bizarro. E aí, é só entrar no aplicativo. Os caras não têm aplicativo. É um golpe atrás de golpe. E esse dinheiro da devolução vai ser roubado. Se continuar as investigações avançando, vai cair isso e vai vir mais um escândalo. Se tudo der certo, vai ser no meio do jogo político, tá? Se tudo der certo, vai ser no meio do jogo político. Mas agora prestem atenção no que a Daniela Lima, exatamente, a Daniela Lima fala. Isso aqui, na minha humilde concepção, tem uma mão oculta chancelando. Não tem como esse tipo de investigação evoluir no Brasil sem apoio político, sem algum benefício, sem alguém estar chancelando, tá? Essa é a minha humilde conclusão. Eu até gostaria de saber, você acha que essa investigação que você vai ver aqui agora tem como crescer sem ninguém por trás, sem nenhum político, sem nenhuma autorização, simplesmente pelas instituições e pela justiça brasileira? Eu acho que não, mas presta atenção. Até a semana que vem, o Tribunal de Contas da União formalize uma decisão ampliando e abrindo um novo processo, com uma nova frente de investigação no INSS. Uma auditoria, eu contei isso para vocês ontem, a Dataprev admitiu numa auditoria ainda entre janeiro e agosto de 2023, que havia perdido os dados as senhas, né, de 400 senhas dos sistemas internos. A Dataprev já foi apelidada de Vazarprev, de tanta fraude, tanta coisa que já aconteceu lá, nem foi fraude, de vazamento de dado. Eles tinham sido comprometidos. A partir disso, eu contei, foi aberto um novo processo que corre em sigilo. Esse novo processo Só para você ter noção sobre essa questão da Vazarprev, quando você vai vir aposentado, antes de você ser notificado pelo INSS que você foi aprovado, os bancos começam a te ligar para te oferecer empréstimo consignado. Ou seja, os dados do INSS chegam primeiro para os bancos avisam primeiro do que o próprio INSS. Esse é o tamanho do Vazarprev, tá? Trata de fraudes, atenção Leilane, atenção assinante, a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em 1.327.382 benefícios do abono salarial. Esse é um novo, tá? Uma nova investigação de uma nova linha, tudo novo. Isso aqui é outra investigação que está afetando 1 milhão de indivíduos. Isso é 6% que ela vai falar. O que representa quase 6% de todos os abonos salariais pagos pelo INSS e também pagamento. Pode ser uma fraude de 6% ou quase 6% de todos os abonos. É mais alguns bilhões em corrupção. Dos indevidos de seguro-desemprego. Então, se você chegou agora, meio-dia em ponto, o Tribunal de Contas da União abrirá uma nova frente de investigação no INSS pela identificação por auditoria de, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em fiscalizações de 1.327.382 benefícios de abono salarial e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Há ainda, no meio desta questão, uma investigação, uma apuração que diz respeito às falhas da Dataprev, que tem, de novo, atuado em violação, abro aspas, às boas práticas de transparência de informações E na época do Bolsonaro, estavam querendo privatizar a Dataprev e não deixaram. Por que ele queria privatizar? Por causa desse tipo de coisa. Lá é um ninho de rato, amigos. Lá é muita corrupção. É bizarro. E do regulamento de compartilhamento de dados entre órgãos públicos. 2 novas frentes, apuração indevida, já nesse caso o INSS pode ser a vítima, né, do pagamento do desembolso ilegal de abono salarial. A vítima do INSS, a vítima é a gente, porque alimenta essa porcaria e não vai ter dinheiro quando você for aposentar. Esquece a aposentadoria, amigo. Se você tá contando com o INSS, já tá vendo, não vai ter. Aí você vai passar fome no futuro, aí já tá avisado, Mas só pra vocês entenderem, por que eu coloquei essa notícia? Basicamente, vai abrir mais uma linha de investigação que fraudou aí uns 1 milhão e pouco de pessoas, 6%, como vocês viram. Isso é papo de bilhão de novo. Isso é papo de bilhão. Pensa que cada um desses indivíduos recebeu R$1.000, tá? Vamos supor assim. Já é 1 bilhão e pouco. Mas não recebeu só um mês. Isso vai ser 3, 4, 5, 10, 20 bilhões. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Aí eu te pergunto, esse dinheiro estava indo pro bolso
de alguém. Por que esse alguém está permitindo? E só para você entender, esse dinheiro desviado da Previdência não foi para o bolso de um partido, foi para o bolso de muita gente. Foi para o bolso de todo mundo que estava no caminho, que poderia ter denunciado e impedido, foi para o bolso desse pessoal todo, e no final desagou lá fora, que já se sabe que transferiu mais de 150 milhões em voos com mala de dinheiro. E depois esse dinheiro vai voltar na época das eleições. E é isso que acaba com o Brasil, porque o cara rouba para gastar nas eleições. E é por isso que a gente precisa se unir para as eleições de 26, porque se a gente não se unir, os caras vão chegar com um caminhão de dinheiro e vai comprar as eleições mais uma vez. A gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que eu falo sempre para compartilhar o vídeo. Mas basicamente a pergunta que fica na minha cabeça é: quem é que tá chancelando? Quem que você acha que tá chancelando? Eu não sei, tá? Sendo sincero, eu não sei. Me vem alguns nomes à cabeça que eu não vou citar. Eu gostaria que vocês citassem quais nomes vêm na sua cabeça, ver se bate com o que tá passando na minha cabeça. Eu não sei quem, mas tem alguém. Enquanto isso, a direita /Tarcísio tá fazendo o seu papel de conquistar apoio internacional. Ele agora tá lá em Nova York falando e apresentando São Paulo para trazer mais investimento. Porque a grande jogada do Tarcísio, para mim, é muito tranquilo, tá? É muito simples. Eu vou até deixar o vídeo rodando aqui. Ele basicamente está falando que essa área aí era uma área dos Estados Unidos que estava totalmente largada e tudo mais, e aí começou um projeto e basicamente agora tá bem bonito, bem urbanizado, bem tudo perfeito, tá? E basicamente ele tá lá nos Estados Unidos apresentando São Paulo para colher mais investimento e também tá citando de planos nacionais. Mas se por acaso ele não conseguir se candidatar e se eleger em 2026, ele vem em 2030 e ele já tá fazendo a apresentação, já tá fazendo seu network lá fora. Mas eu acredito que tudo indica que ele poderá ser o candidato, tá? Ele poderá ser o candidato porque o Bolsonaro não tem espaço para erro. Se o Bolsonaro errar, ele vai para prisão. E na prisão, ele não sai vivo, na minha humilde concepção. Dito isso, se você quer ficar sempre informado com as notícias relevantes, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte, que eu faço vídeos todos os dias com as notícias mais relevantes do Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.